Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a presença do Senhor Jesus encha agora o lugar onde você está. Encha a sua casa, o seu quarto, o seu ambiente de trabalho, o seu coração. Respira fundo um pouquinho. É manhã de um novo dia e se Deus permitiu que você abrisse os olhos hoje, é porque Ele ainda tem planos lindos para cumprir na sua vida. Hoje eu quero orar com você, mas antes eu preciso ser boca de Deus para te explicar algo espiritual que muda completamente a forma como você enxerga as portas fechadas da sua vida. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo exatamente assim, como se tudo tivesse desandado, como se algo tivesse se quebrado no meio do caminho, como se Deus tivesse tirado de você o pouco que ainda restava. Talvez você esteja pensando, eu devo ter feito alguma coisa errada, Deus está me punindo, Deus se esqueceu de mim. Mas ouça com muita atenção. Muitas vezes o que você está chamando de fim na verdade, o começo de uma fase nova que Deus está abrindo. Você está chorando pelo maná que parou de cair e não percebeu que a terra prometida já está na sua frente. Você está lamentando o riacho que secou e não percebeu que Deus está te empurrando para um milagre maior. Deus colocou muito forte no meu coração que esta oração da manhã é para pessoas que estão vivendo exatamente esse momento de transição. Gente que viu uma fonte de sustento acabar, gente que viu uma relação esfriar, gente que viu um cenário mudar de repente, sem aviso, sem explicação. E o inimigo tem tentado soprar no seu ouvido, tá vendo? Deus te abandonou. Se ele te amasse, isso não teria acontecido. Mas a verdade é exatamente o contrário. Se Deus te deixou passar por isso, é porque Ele te ama demais, para te deixar acomodado em um lugar que não combina mais com aquilo que Ele quer fazer em você. A Bíblia conta que por 40 anos o povo de Israel acordava pela manhã e encontrava o maná espalhado pelo chão. Eles não precisavam plantar, regar, proteger da praga e esperar o tempo de colher. O pão já estava pronto, fresquinho, todo dia. Era cuidado de Deus? Era. Era milagre? Era. Mas era um tipo de milagre para o deserto. Era comida de sobrevivência, não era o banquete da terra prometida. Chegou um dia depois que o povo atravessou o Jordão e finalmente pisou na terra dos seus sonhos, que algo aconteceu de forma silenciosa, sem alarme, sem aviso prévio. O maná simplesmente parou. Imagina a cena. Um pai sai da tenda com a cesta na mão, como sempre fez, olha para o chão e não tem nada, nenhum grão, nenhuma porção daquele pão branquinho que os sustentou por tantos anos. Se fosse hoje, talvez alguém dissesse, pronto, acabou. Deus se esqueceu de nós. Deus desligou a torneira da bênção. O céu fechou. Mas o céu não tinha se fechado. O que tinha mudado era a forma de Deus cuidar. Deus estava dizendo, vocês cresceram. Agora não é mais tempo de comida na boca. Agora eu quero ensinar vocês a plantar, colher, possuir a terra, construir, conquistar. Da mesma forma, a Bíblia fala de um outro servo de Deus, o profeta Elias, que bebia água de um riacho escondido e era alimentado por corvos. Era um milagre extraordinário todos os dias. Pássaros trazendo pão e carne, água fresca correndo ao lado. Mas um dia, o texto diz que, por causa da seca, o riacho secou. Imagina Elias vendo o nível da água descer dia após dia, até ficar só pedra e barro. Se ele olhasse apenas com os olhos naturais, talvez pensasse, acabou. Não tem mais provisão para mim. Deus me deixou aqui para morrer. Mas, na verdade, Deus estava tirando Elias daquele esconderijo para levá-lo a um lugar onde um milagre ainda maior aconteceria. A casa da viúva em Sarepta, o azeite que não acaba, a farinha que não falta, o filho que volta à vida. Percebe o padrão de Deus?
Quando maná para, quando o riacho seca, quando porta se fecha, não é porque Deus jogou você fora, é porque Ele está te chamando para um lugar de maturidade, de confiança, de responsabilidade espiritual. Ele está dizendo: você não é mais criança na fé, eu confio em você. Eu quero te ensinar a caminhar comigo em um nível mais profundo. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja exatamente isso. O emprego que sustentava a sua casa acabou. A ajuda financeira que você recebia não entra mais. Aquele relacionamento em que você se apoiava desmoronou. Aquela porta que você tinha certeza que iria se abrir fechou na sua cara. E sem perceber, você começou a dizer frases que alimentam o desespero. Nada dá certo para mim. Tudo que eu tento fracassa. Deus deve estar bravo comigo. Deus ajuda todo mundo, menos a mim. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero te convidar a trocar a lente pela qual você olha para a sua história. Não é a mesma coisa olhar para um deserto achando que é um castigo, ou olhar para o deserto sabendo que ele é só um caminho para a terra prometida. Não é a mesma coisa olhar para o riacho seco e dizer, vou morrer aqui. Ou olhar para o riacho seco e dizer, se Deus secou essa fonte, é porque Ele já preparou outra, maior lá na frente. Deus é Pai, e Pai bom não cria filhos dependentes eternamente de migalhas. Pai bom ensina o filho a caminhar, a pensar, a plantar, a escolher, a amadurecer. Talvez você esteja dizendo, mas eu sinto falta daquele tempo em que eu chorava em qualquer culto, em qualquer louvor, em qualquer oração. Hoje eu oro e não sinto nada. Hoje eu leio a Bíblia e parece que as letras não entram. Eu sei o que é isso. Quando você conheceu Jesus, Ele encheu você de experiências, toques, sinais, pequenos milagres todos os dias. Era como um namoro recente, tudo intenso, tudo marcante. Só que agora Ele está te convidando para algo mais profundo. Viver pela fé e não só pelo que sente. A fé verdadeira não depende de arrepio, de emoção, de lágrima. A fé verdadeira se levanta de manhã e diz: eu não estou entendendo tudo, mas eu sei em quem tenho crido. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que Deus continua no trono. Eu não sinto nada extraordinário hoje, mas eu escolho confiar que Ele está comigo aqui, nesse quarto simples, nessa cozinha apertada, nesse ônibus cheio, nesse trabalho difícil. Talvez você esteja enfrentando um medo enorme do futuro, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir recomeçar depois de uma separação, medo de envelhecer sozinho, medo de adoecer e não ter quem cuide de você, medo de dar passos novos e se arrepender. Esse medo tem te paralisado, tem te feito agarrar com todas as forças aquilo que Deus já está pedindo para você soltar. Você tem tentado segurar o maná que já venceu o prazo de validade. Você tem tentado insistir em um riacho que já secou. Você está pedindo a Deus para mandar chuva num lugar onde Ele já disse, eu quero te tirar daí. Deus me trouxe aqui, nessa manhã, para te dizer, eu não estou te punindo, eu estou te promovendo, eu não estou te esquecendo, eu estou te preparando, eu não tirei algo de você para te envergonhar, eu estou abrindo espaço para algo melhor que você ainda não viu. Por isso, hoje, antes de orarmos, eu quero te convidar a fazer um exercício espiritual. Pare de olhar apenas para o que acabou e comece a perguntar, Senhor, o que o Senhor está construindo com isso? Que tipo de pessoa o Senhor está me formando nesse processo? Que novo ciclo o Senhor quer que eu aceite entrar? Talvez Deus esteja usando justamente essa fase de aperto para te ensinar a administrar melhor o que você tem, ouvir mais a voz dele e menos a voz dos outros,
romper com dependências emocionais que te prendiam, descobrir capacidades que você nunca colocou em prática, buscar intimidade com Ele não apenas quando as coisas apertam, mas todos os dias. Quando Israel entrou em Canaã, a Bíblia diz que eles passaram a comer dos frutos da terra. Isso significa que agora eles iriam experimentar novos sabores, novas colheitas, novas formas de viver. Foi o fim de um tipo de milagre, mas foi o começo de outro, ainda maior. Agora Deus iria abençoar o trabalho das mãos, a plantação, a estratégia, a guerra, a conquista. Ele não estava mais apenas sustentando um povo perdido no deserto. Ele estava formando uma nação forte, madura e frutífera. Com você não é diferente. Deus não quer só te manter sobrevivendo espiritualmente. Ele quer fazer de você uma pessoa que frutifica, que inspira, que ajuda outros, que sustenta, que testemunha, que é resposta de oração na vida de alguém. Eu sei que humanamente é difícil agradecer por portas fechadas. É difícil olhar para a conta no vermelho e dizer obrigado, Senhor. É difícil enfrentar a dor de um abandono e ainda assim crer que Deus está no controle. Mas muitas vezes aquilo que hoje você chama de pior dia da sua vida, amanhã você vai olhar e dizer: ali foi o ponto de virada. Foi quando Deus me tirou de um lugar que parecia seguro, mas que estava me matando por dentro. Foi quando Ele me empurrou para o propósito dele. Então, nessa manhã, enquanto você me escuta, eu quero que você vá preparando o seu coração. Daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos colocar diante de Deus todas essas áreas em que o maná parou, em que o riacho secou, em que portas se fecharam. Nós vamos pedir que o Espírito Santo troque o medo por confiança, a ansiedade por descanso, a murmuração por gratidão. Mas antes de orar por você, eu preciso te perguntar com muito amor. Você está pronto para dizer a Deus: Senhor, se essa porta se fechou pela tua vontade, eu aceito. Me mostra a próxima porta, me mostra o próximo passo. Me ensina a caminhar pela fé? Você está pronto para parar de viver preso apenas ao passado e começar a dizer: eu estou pronto para o que o Senhor tem para mim? Se essas palavras fazem sentido para você. Se você sente que Deus está te chamando para um nível novo, coloque a mão no seu coração agora e, se for possível, se estiver em um ônibus, em um trabalho, em um lugar público, apenas feche os olhos por um instante ou incline a cabeça. O importante é a sinceridade do seu coração. Vamos entrar agora em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós nos apresentamos diante de Ti como estamos, cansados, preocupados, cheios de perguntas, mas também cheios de esperança, porque sabemos que o Senhor fala conosco. O Senhor nos ama e não erra em nenhum dos Teus planos. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Talvez ela tenha acabado de perder um emprego, uma fonte de renda, uma oportunidade. Talvez ela tenha saído de um relacionamento que parecia definitivo. Talvez ela esteja olhando para um futuro que parece nublado, sem direção, sem saída. O Senhor conhece cada detalhe, cada lágrima, cada pensamento que ela nem consegue colocar em palavras. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos primeiro te agradecer. Sim, Pai, nós escolhemos agradecer até pelos nãos, até pelas portas que se fecharam, até pelo maná que parou de cair, até pelo riacho que secou. Porque entendemos à luz da tua palavra que muitas vezes o Senhor encerra ciclos, não porque nos rejeitou, mas porque nos amadureceu para algo maior. Nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que não vimos, pelas oportunidades que não eram da tua vontade e que o Senhor mesmo tirou do nosso caminho, pelas pessoas que saíram da nossa vida para que o Senhor pudesse nos aproximar
de quem realmente vem de ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que fecha a porta, sim, mas também é um Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Espírito Santo, visita agora esse coração ansioso, esse coração que acorda e já sente o peso do dia antes mesmo de colocar o pé no chão. Esse coração que olha para o extrato bancário e sente um aperto, que olha para a situação familiar e sente vontade de fugir, que olha para si mesmo e pensa: eu não dou conta. Senhor, quebra agora toda mentira que o inimigo plantou na mente dessa pessoa, dizendo que ela está sozinha, que ela é um caso perdido, que nada vai mudar. Mostra para ela, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus que sustentou Israel no deserto e depois os levou a comer do fruto da terra. O mesmo Deus que sustentou Elias junto ao riacho e depois o levou a viver milagres ainda maiores na casa da viúva. Entra, meu Deus, nas áreas onde essa pessoa sente que tudo secou. Entra na vida financeira, entra na vida sentimental, entra na saúde, entra na vida profissional, entra na vida espiritual, entra nos sonhos que ficaram engavetados, parados no tempo. Mostra, Senhor, qual é o próximo passo. Revela a direção, revela a estratégia, revela conexões, oportunidades alinhadas à tua vontade. E, acima de tudo, fortalece essa fé para que ela não desmorone quando algo mudar de repente. Nós pedimos também, Pai, cura emocional. Cura aquele que se sente menosprezado, rejeitado, trocado. Cura aquela que foi deixada de lado por quem prometeu ficar. Cura o coração que carrega culpa pelo que deu errado, como se tudo fosse responsabilidade dele. Que hoje essa pessoa entenda que o Senhor é capaz de fazer novas todas as coisas, até mesmo com os pedaços quebrados da história dela. Senhor, ajuda-nos a viver esse novo tempo com gratidão e obediência, que a partir de hoje, quando essa pessoa perceber que algo mudou, que uma fonte secou, que um ciclo acabou, ela não entre em desespero, mas lembre dessa palavra. Deus pode estar encerrando um tipo de milagre para começar outro maior. Pai, nós te pedimos, não nos deixe presos a lugares que o Senhor já deixou para trás. Não nos permita insistir em portas que o Senhor mesmo já fechou. Que a nossa oração a partir de hoje seja: Senhor, eu quero estar onde o Senhor está agindo. Eu quero andar pelo caminho que o Senhor traçou, mesmo que eu não compreenda tudo agora. E se alguém aqui orando comigo nesta manhã ainda não entregou verdadeiramente a vida a Jesus, ainda não disse sim para esse amor, toca nesse coração agora, Espírito Santo. Mostra que não existe nova temporada, novo ciclo, novo começo, sem que Jesus seja o centro de tudo. Se este é o seu caso, se você sente que hoje é o dia de se reconciliar com Deus, ou de entregar sua vida a Ele pela primeira vez, repita em voz baixa, mas com muita sinceridade, aí onde você está. Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração. Eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, limpa a minha história, cura minhas feridas. Eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero viver a minha própria maneira. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e guia cada passo meu daqui para frente. Em teu nome eu oro. Amém. Pai, eu te apresento cada pessoa que fez essa oração agora. Que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento, invada esse ambiente. Que onde havia aperto, venha alívio. Onde havia medo, venha coragem. Onde havia dúvida, venha a certeza de que o Senhor está presente. E juntos, como família da fé, nós queremos selar esta manhã orando
a oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, nós continuamos na tua presença nesta manhã. E eu te peço que completes no coração dessa pessoa a obra que o Senhor começou, enquanto ela ouvia essa mensagem. Senhor, o dia mau tenta roubar a semente que foi plantada, tenta distrair, esfriar, fazer parecer que nada mudou, mas eu creio que no mundo espiritual algo já está sendo alinhado. Por isso, eu oro para que essa palavra não seja apenas uma reflexão bonita, mas se transforme em atitude, em postura nova, em coragem, para obedecer aquilo que o Senhor já falou lá dentro da alma. Meu Deus, visita agora os pensamentos desse homem e dessa mulher. Muitas vezes eles acordam e antes mesmo de levantar da cama, a mente já está cheia de preocupações. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu for rejeitado? E se eu passar vergonha? Pai, em nome de Jesus, quebra esse ciclo de pensamentos de medo e substitui por pensamentos de fé. Que nesta manhã eles possam declarar dentro de si que estão nas mãos do Deus que não perde o controle, que não chega atrasado, que não falha em promessa alguma. Senhor, eu te apresento cada porta que se fechou. A porta daquele emprego que parecia estável, a porta daquele relacionamento que parecia definitivo, a porta daquele projeto que humanamente tinha tudo para dar certo e de repente travou. Pai, quantas vezes essa pessoa chorou perguntando o que fez de errado? Quantas noites ela perguntou se o Senhor ainda a escutava? Quantos dias ela carregou um peso de culpa que não veio do Senhor? Hoje eu te peço que o teu Espírito Santo mostre com clareza que muitas dessas portas não foram sinal de rejeição, mas de proteção e de direção. Mostra para ela, meu Deus, que existem caminhos que parecem perfeitos aos olhos humanos, mas lá na frente trariam destruição, dor, perda de identidade, distanciamento da fé. Obrigado porque o Senhor não permite que teus filhos permaneçam em lugares que vão matar o propósito que o Senhor mesmo plantou. Obrigado porque o Senhor interrompe rotas perigosas, mesmo quando nós não entendemos. Obrigado porque, mesmo quando não parece, o Senhor está sempre trabalhando a nosso favor. Pai, eu oro também por quem hoje está vivendo uma fase de deserto tão intensa que já não consegue nem orar direito. Pessoas que acordam cansadas, que passam o dia inteiro se arrastando, que deitam com o peito apertado, pessoas que até já pensaram em desistir da vida, em sumir, em abandonar tudo. Espírito Santo, entra nesse ambiente agora, entra nesse quarto, nessa sala, nesse ônibus, nesse hospital, nesse ambiente de trabalho, entra nesse lugar físico, mas entra também na alma, no espírito, nos pensamentos dessa pessoa, que agora ela sinta um alívio real, não um alívio superficial, mas algo que ela consiga perceber claramente, que esse peso nos ombros comece a diminuir, que a respiração fique mais leve, que a angústia que parecia não ter explicação comece a perder força. Eu declaro em nome de Jesus que o espírito de medo, de acusação, de fracasso, de condenação sai agora da mente e do coração dessa pessoa. Ela não é um erro, ela não é um caso perdido, ela não é um peso para o mundo, ela é filha,
ela é filho do Deus Altíssimo e o Senhor tem prazer em cuidar dela. Meu Deus, eu também te apresento aqueles que estão com a área financeira muito apertada, contas acumuladas, cobranças, ligações, mensagens de cobrança, aluguel atrasado, filhos precisando de algo, portas se fechando. Pai, o Senhor sabe quanto essa situação humilha, quanto machuca o orgulho, quanto envergonha. Mas eu te peço que, ao invés de essa pessoa se afundar em culpa, o Senhor traga sabedoria e estratégia. Mostra onde é preciso cortar gastos, onde é preciso organizar melhor, mas abre também portas de provisão, de ideias criativas, de oportunidades que ela não esperava. Que essa pessoa não fique presa ao pensamento de que nunca mais vai se levantar. Mostra que o maná pode ter mudado de formato. Talvez ele não venha mais como salário fixo, venha como um trabalho autônomo, para um pequeno negócio, uma porta na internet, um talento escondido que agora o Senhor vai usar. Talvez não venha mais como ajuda de alguém, mas como força que o Senhor mesmo coloca nas mãos e na mente dessa pessoa para que ela avance. O importante, Pai, é que ela entenda que o provedor nunca mudou. O mesmo Deus que sustentou antes continua sustentando hoje. Senhor, eu oro também pela vida sentimental dessa pessoa. Quantos corações estão feridos, desconfiados, traumatizados, gente que se entregou por inteiro e acabou sendo usada, trocada, esquecida, gente que foi casada durante muitos anos e de repente se viu sozinha, gente que acreditou em promessas que nunca foram cumpridas. Pai, cura as lembranças que ainda sangram, cura as palavras que magoaram, cura os abandonos que ainda produzem lágrimas escondidas. Ensina essa pessoa a entender que a identidade dela não está em quem ficou ou em quem foi embora, mas em quem o Senhor diz que ela é. Se for da tua vontade restaurar um relacionamento, que seja restaurado debaixo da tua graça. Se for da tua vontade encerrar de vez um ciclo, que essa pessoa tenha paz para aceitar. E se o Senhor tiver preparado um novo amor, que seja alguém que ame o Senhor primeiro, que honre, respeite, cuide, caminhe junto, e não alguém que apenas preencha um vazio. Ajuda essa pessoa a não se jogar em qualquer relacionamento apenas por carência, mas a esperar o tempo certo, o jeito certo, a pessoa certa. Pai querido, nesta manhã eu também quero te pedir por aqueles que estão espiritualmente frios, gente que já orou com fogo no coração, que já leu a Bíblia com prazer, que já adorou com lágrimas nos olhos, mas hoje se vê distante, seco, distraído, sem força. Espírito Santo, renova esse amor. Não permita que essa pessoa viva de lembranças do que sentia no passado. Sopra sobre ela um novo tempo de busca, de intimidade, de alegria em estar na tua presença. Que a oração não seja um peso, mas um refúgio. Que a leitura da tua palavra não seja um ritual vazio, mas um encontro vivo com o Senhor. Se há pessoas orando comigo agora que se sentem indignas, achando que Deus não quer mais ouvir porque elas falharam, pecaram, se afastaram, mostra para elas, Pai, que a cruz de Cristo é suficiente para perdoar, limpar e recomeçar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa limpar quando há arrependimento verdadeiro. Não há história tão quebrada que o Senhor não possa reconstruir de um jeito novo. Que nesta manhã um recomeço seja liberado sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, sela essa oração na alma dela, que ao longo do dia, enquanto ela estiver trabalhando, cuidando da casa, dirigindo, estudando, as frases que o Senhor falou através desta palavra continuem ecoando. Quando ela olhar para algo que terminou, que ela se lembre de que talvez seja o Senhor abrindo espaço para algo maior. Quando ela ver um riacho seco,
que ela se lembre de Elias e da viúva que viveu um milagre. Quando ela sentir saudade do maná de ontem, que ela se lembre de que o Senhor hoje quer levá-la a comer dos frutos da terra prometida. Pai, eu também quero profetizar sobre esta manhã que este dia não será um dia comum, que seja um dia marcado por pequenas respostas que essa pessoa vai reconhecer como toques do Senhor. Uma mensagem inesperada, uma oportunidade, uma direção, um consolo, uma palavra que chega na hora certa, que ao final do dia ela possa olhar para trás e dizer que o Senhor realmente falou com ela, que o Senhor realmente visitou a história dela. E agora, meu Deus, eu quero orar por quem está aqui comigo até o final, ouvindo cada palavra com o coração aberto. Eu te peço que haja uma colheita espiritual na vida dessa pessoa. Hoje ela escolheu separar esse tempo para ouvir a tua voz e para orar. Que o Senhor recompense que esta manhã seja o primeiro passo de uma caminhada de constância, em que ela não vai buscar o Senhor apenas nos dias de desespero, mas em todos os dias, nos bons e nos maus, nos dias tranquilos e nos dias de luta. Recebe, meu irmão, minha irmã, esta oração e, se puder agora, diga do seu jeito para Deus que você aceita esse novo tempo. Fale com Ele, com as suas palavras simples. Diga que você confia, mesmo sem ver tudo. Diga que você está disposto a obedecer, mesmo sem entender cada detalhe. Diga que você está entregando as chaves das portas da sua vida nas mãos dele. Pai, eu coloco um selo espiritual sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse ambiente. Que o mal não tenha legalidade neste lar. Que toda seta do inimigo seja quebrada. Que todo clima de confusão, briga, desânimo, acusação, inveja seja desfeito pelo poder do nome de Jesus. Que a tua paz reine, que o teu amor seja percebido em detalhes, que a tua proteção seja real na entrada e na saída, na ida e na volta, na área emocional, financeira, profissional, sentimental e espiritual. Eu declaro pela fé que quem entrou nesta oração com peso vai terminar com o coração mais leve. Quem começou esta oração chorando vai terminar com a certeza de que não está sozinho. Quem entrou desacreditado vai sair com uma fagulha de esperança acesa novamente. Quem estava preso ao passado vai conseguir dar passos em direção ao futuro que o Senhor tem. E assim, Pai, eu encerro essa parte da oração te agradecendo antecipadamente pelo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado pelo que já fez, obrigado pelo que está fazendo agora e obrigado por aquilo que ainda está por vir. Nós cremos que os teus planos são maiores do que os nossos e que o que o Senhor preparou supera em muito o que nós imaginamos. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, antes de você sair correndo para as tarefas do dia, eu quero falar com você como se estivéssemos sentados frente a frente. Se esta oração falou com o seu coração, se em algum momento você sentiu que Deus estava usando cada palavra para responder algo que só você e Ele sabem, eu quero te pedir 3 atitudes de fé. A primeira é que você deixe um comentário aqui embaixo, escrevendo uma frase de declaração. Pode ser assim: eu estou pronto para o novo de Deus na minha vida, ou então eu confio nos planos de Deus para mim. Quando você escreve, você não está apenas preenchendo um espaço, você está registrando no mundo espiritual aquilo que o seu coração está assumindo como verdade. E eu sempre oro por quem comenta, eu leio, eu apresento diante de Deus, mesmo que eu não consiga responder um por um. A segunda atitude é que você compartilhe esta oração com mais pessoas. Talvez enquanto eu falava, o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém que está vivendo exatamente esse momento de maná que parou, de riacho que secou, de portas fechadas. Alguém que está se sentindo esquecido por Deus. Não guarde só para você.
Envie esta oração para pelo menos 7 pessoas que você ama, para grupos da família, para amigos de trabalho, para aquele contato que você sabe que está precisando de uma palavra de esperança. Deus pode usar um simples encaminhar para mudar o dia e até a história de alguém. A terceira atitude é que você olhe com carinho a descrição deste vídeo. Ali embaixo, logo abaixo da tela, tem um texto preparado especialmente para você. Muitos passam direto, mas ali eu deixo orientações importantes, avisos, direções e muitas vezes um presente espiritual, um conteúdo que pode te ajudar ainda mais na caminhada de fé. Leia tudo com atenção, porque se você está aqui até agora, é porque Deus está tratando seriamente com a sua vida, e na descrição há algo que pode completar aquilo que Ele começou a fazer em você hoje. Se você ainda não está inscrito neste canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho na opção Todas. Assim, todos os dias, quando uma nova oração for publicada, você será avisado e não vai perder o alimento espiritual que Deus tem preparado. Isso faz uma grande diferença, porque a vida espiritual se fortalece com constância, com pequena dose diária de palavra e de oração. Não esqueça também de deixar o seu like neste vídeo. Pode parecer um detalhe simples, mas quando você curte a oração, o próprio sistema entende que esse conteúdo é importante e começa a mostrar para mais pessoas. Seu gesto de clicar em gostei é um ato de evangelismo silencioso que ajuda esta mensagem a alcançar vidas que talvez nunca pisariam em uma igreja, mas que podem ser alcançadas pela internet. E por fim, se você sentir no coração, compartilhe nos comentários um testemunho, mesmo que seja simples. Pode ser algo que o Senhor já fez, uma porta que Ele abriu, uma paz que Ele trouxe, ou até mesmo algo que você está crendo que Ele ainda vai fazer. Testemunhos fortalecem a fé de muita gente que está lendo em silêncio, sem coragem de comentar. E muitas vezes se sentem sozinhas, pensando que só elas passam por lutas. Quando elas veem que outras pessoas também lutam e vencem, o coração se enche de esperança. Que o Senhor abençoe muito o seu dia, que Ele te dê foco, sabedoria, proteção, alegria nas pequenas coisas. Que enquanto você trabalha, ou estuda, cuida da casa, dirige, corre atrás dos seus compromissos, o Espírito Santo te lembre a cada instante de que as temporadas mudam, mas o amor de Deus por você permanece o mesmo. Receba um abraço em espírito. Fique na paz do Senhor. E antes de seguir para a próxima tarefa, não esqueça de olhar a descrição, comentar sua declaração de fé, curtir e compartilhar esta oração com quem precisa.